E aí, gente, beleza? Lá vou eu gravar mais um vídeo a pedido da galera. Eu havia postado no Facebook, me surgiram algum tema para poder gravar em vídeo. E inbox, as pessoas responderam. Muita gente pediu para poder tratar desse assunto, que na minha opinião ainda é um assunto muito polêmico. Ainda que seja muito simples de se resolver quando você compreende o assunto. E que tema é esse? O tema de hoje é dízimo. Quando se fala de dízimo nos dias de hoje, isso é motivo de pancadaria, de guerra. Principalmente por parte daqueles pastores que são defensores dessa política defensores do dízimo, né? Muitos pastores, eles são defensores mesmo dessa mensalidadezinha básica, eles não querem perder nunca. E sempre vão usar aquele texto de Malaquias 3:8 a seguir, que está tão fora de contexto, quando eles usam, mas usam, né? As pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de conferir, as pessoas não gostam de procurar contextos, as pessoas não gostam de procurar saber a diferença de uma aliança para outra aliança. As pessoas não sabem que Deus fez uma aliança com Israel e uma aliança com a humanidade por meio de Cristo, que é a nova aliança. Então pronto, ela vai engolindo, tudo aí vai misturando, vai fazendo uma mesclagem de lei com graça e por aí vai, né? E aí o que acontece? Eles sempre vão usar Malaquias 6:8 para poder dizer o seguinte: quem não dizima está roubando a Deus, quem não dizima está debaixo de maldição, quem não dizima pode ser atacado pelo devorador. Cuidado com o devorador, viu? E muitos, por acreditarem nisso, o que acontece? Qualquer coisa que acontece na vida deles, eles atribuem ao devorador. Se o pneu do carro furou, já fala, pronto, não dizimei, agora desgraçou tudo, o pneu do meu carro furou. Se quebrou o carro, pior ainda, foi o devorador, né? Se a geladeira começou a dar choque, já fala que é o devorador e não está dando nada certo. Eles começam, e por esse condicionamento psicológico, a pessoa acaba acreditando que seja realmente isso, né? Que seja realmente isso o motivo pelo qual as coisas não estão dando bem. Mas o que me chama mais a atenção é que o devorador só pega, nesse sentido, só pega crente. Porque eu vejo vida de pessoas que antes de ser crente, não tinha essa palhaçada de, o devorador me pegou, não, quebrou, bora correr atrás para consertar. E consertava e dava certo, e continuava trabalhando, ganhando seu dinheiro e tocando a sua vida para frente. Existe uma frase muito engraçada que eu ouvi nas igrejas que eu congreguei e nas igrejas que eu preguei, que olha que não foram poucas igrejas que eu preguei em Conquista, antes de me desligar desse sistema religioso opressor e que consegue alienar pessoas, que é o sistema evangélico. Existe uma frase que é muito engraçada. Olha só o que eles dizem: se você quiser proteger sua família dos espíritos malignos que atuam para poder tirar a paz da sua família, a saúde, e querem planejar o mal, basta orar. Mas se você quiser proteger suas finanças, você tem que dizimar. Porque só tem um demônio que só sai com dinheiro, que é o devorador. Olha que absurdo, gente. Para poder observar. Enquanto a gente está alienado, a gente fica impressionado com essas coisas. Mas quando a gente começa a usar o cérebro, porque Deus, Ele criou o homem e Cristo morreu na cruz só para poder tirar o nosso pecado e não tirar a nossa inteligência. Mas parece que as pessoas, depois que aceitam a Jesus, porque não é o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro não aliena ninguém, muito pelo contrário, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Como é que a pessoa vai se ver livre se ela vive com medo de Deus, se ela vive com medo do devorador chegar, pegar ela, acabar com as finanças dela, destruir? Eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro, eu vou me lascar. De maneira que tem gente que dá casa, carro, dá tudo para a família. Tem gente que está apertado, em vez de pagar as contas, pega o pouco que tem para poder fazer votos e vai dar X valor para ver se dá certo. Aí já viu, né? Então, você para poder observar como é que o negócio está sério. Tudo que acontece atribui ao devorador. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dízimo é bíblico? Está na Bíblia? Sim. Mas significa que eu tenho que cumprir o dízimo só porque ele está na Bíblia?
Pronto, vou fazer outra pergunta. Tudo que é bíblico tem que ser cumprido? É uma outra pergunta muito interessante, você não acha? Então tá bom, se você diz que tudo que é bíblico tem que ser cumprido, se você não sabe, o apedrejamento é bíblico, você sabia? O holocausto, o derramamento de sangue de animais é bíblico, você sabia? Isso significa que você tem que cumprir? Sim ou não? É óbvio que não. A minha intenção nesse vídeo é justamente essa: dividir aquilo que é bíblico e aquilo que é bíblico cristão. Nem tudo que é bíblico tem que ser cumprido. Por quê? Porque Cristo cumpriu o que tinha que ser cumprido. Você está entendendo? Agora, o que deve ser cumprido é o que é bíblico cristão. E nesse vídeo eu pretendo fazer justamente isso, né? E muitos querem defender o dízimo porque é bíblico, né? Mas não procuram saber de onde vem o que está por trás de tudo isso. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente vai entender como era dado o dízimo, que é algo do Velho Testamento. Como é que o dízimo era dado? Abre a sua Bíblia em Levítico 27. Não precisa abrir não. Se você quiser, você anota aí o versículo aí. Depois você mesmo vai e confere. Levítico 27, versículo 30 diz assim, ó. Presta atenção como é que são as coisas. Levítico 27. Eu só estou fazendo esse vídeo porque me pediram mesmo. Eu faço o maior prazer do mundo. Levítico 27, versículo 30 e 32 diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das aves, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Olha só, todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das aves. Olha o 32. No tocante aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão, o dízimo será santo ao Senhor. Primeiro, você já está entendendo que não se refere a dinheiro, certo? Está se referindo a coisas da terra, aos cereais da terra e tal, e ao gado, aos animais. Vou mostrar um outro texto que fala basicamente a mesma coisa, que é Deuteronômio 14, versículo 22, que diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E o versículo 23 diz: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, que era a sede do governo. Por exemplo, qual é a sede? A sede do Brasil é aonde? A capital do Brasil é aonde? É lá em Brasília. E naquela época, na época de Israel, nos tempos do governo de Davi, por exemplo, onde é que era a sede do governo? Jerusalém. Então, o que está dizendo? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, que era em Jerusalém, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Então, olha só para você ver como é que são as coisas. Primeiro ponto que eu estou tratando aqui é esse: o dízimo não era dado em dinheiro. E existia dinheiro? Claro que existia moeda corrente. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que gosta de defender o dízimo como uma questão de dinheiro. E tem muito mais do que você precisa saber. Beleza? Outra coisa, existiam 3 classes de dízimos em Israel, e não somente uma, coisa do Velho Testamento. Existiam 3 classes de dízimo. E quais eram essas 3 classes de dízimo? A primeira classe de dízimo era o dízimo para sustento dos sacerdote segundo a tribo de Levi, que era coisa do Velho Testamento. Segundo tipo de dízimo era o dízimo para patrocínio de festas que haviam na sede do governo de Israel. Como eu disse, já foi Jerusalém, né? Hoje, no caso, ainda é Jerusalém. O terceiro tipo de dízimo era o dízimo que era deixado para os pobres, órfãos, viúvas. Já parou para observar que esse não é lembrado, né? Pois é. Mas existiam essas 3 classes de dízimo. Vamos para a primeira. Dízimo para manutenção dos sacerdotes. Número capítulo 18, versículo de número 21. Vamos lá. Está escrito assim: aos filhos de Levi, Levi é o nome de uma tribo, tá? Que são os levitas. Dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam e pelo serviço da tenda da congregação. Esse é um
é o primeiro tipo de dízimo que era feito, que era o dízimo que era para ser dado para os sacerdotes, ou seja, para os levitas. Quando fala de levita, os evangélicos parece que não pensam, não leem, não gostam de estudar para saber qual é a origem das palavras. Levita, não está falando de músico, tá bom? Ainda que possuíam levitas músicos, mas levita não está se referindo a músico. Levita é o nome, Levi é o nome de uma tribo, e aqueles que fazem parte da tribo são levitas, simples assim. E da tribo de Levi vem os sacerdotes, inclusive Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, era da tribo de Levi, ou seja, ele era um levita. Então não tem nada a ver com música, ainda que possuía. O levita era responsável pela limpeza dos utensílios do tabernáculo, era responsável pelas coisas dos animais que eram para ser sacrificados. Quando tinha tempo eles cantavam, quando tinha tempo. A função deles não era cantar, lá, 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 tanto que o culto em Israel não tinha nada a ver com isso, tá certo? Esse é o primeiro dízimo, o dízimo para o sustento da casa de Israel. O segundo tipo de dízimo era o dízimo para patrocínio de festas na sede do governo, como já falei, Jerusalém. Está escrito em Deuteronômio 14, do 22 a seguir. Eu li esse 22 agora, mas vai chegar onde eu quero. Vamos lá. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho. Você pode observar, esse comerás, você vê que era a própria pessoa que dizimava que usufruía, né? O contrário da igreja. Comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Olha só que coisa interessante que vai ser falado aqui no versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, ou seja, quando for longe demais o lugar que você for dizimar, de maneira que não os possa levar por estar longe, ou seja, às vezes era muita colheita do campo, era muito animal e era muito longe. Por exemplo, Jerusalém era no sul de Israel, mas às vezes o camarada morava lá no norte. Era como se o camarada, nos dias de hoje, morasse no Rio Grande do Sul e o outro morasse lá no Amazonas, lá. Aí, aqui está dizendo, quando o caminho for muito comprido, ou seja, for muito longe, que não os possa levar por estar longe, olha o que Deus fala. Por estar longe de ti, o lugar que o Senhor Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado. Então, versículo 25 do capítulo 22 de Deuteronômio. Vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E esse dinheiro você dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Olha que coisa interessante. Não existia dinheiro não, bonito. Teve um pastor que debateu comigo no Facebook aí, que disse que não existia moeda não. E a Bíblia mente para você, só se a Bíblia mentir para você. Porque aqui no versículo 25 está falando do capítulo 14, do 22 ao 25, está falando o seguinte. Você vai colher todos os dízimos do campo, todo aquilo que a sua terra der. Você vai pegar do seu gado e você vai levar para a sede do governo. Se por acaso for muito longe, o lugar onde você vai dizimar, sabe o que você tem que fazer? Você vende tudo aquilo que você quer dizimar, aí você viaja lá para a sede do governo, chegando lá você compra tudo, certo? Você compra tudo que você vendeu e você mesmo usufrui. Esse era a segunda classe de dízimo que existia. Então, olha só que existia moeda, ok? E o terceiro tipo de dízimo é o dízimo que a igreja evangélica não tem interesse nenhum de praticar. Você já vê que já são três dízimos. Não tem interesse nenhum de praticar. Qual é? Aquele que era para sustento dos pobres, órfãos, viúvas, inclusive alguns levitas locais, não os levitas da sede do governo. Os levitas locais ali, os pobrezinhos ficavam ali ó, sofrendo para poder cuidar das pessoas e tal, e coisa e tal. No próprio Deuteronômio 14, do versículo 28 e 29 está dizendo, aí vai dizer o outro dízimo, ao fim de cada 3 anos, que esse era de 3 em 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, ó, já está diferindo o dízimo do outro.
Ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade, seja qual for a cidade. Então virão o levita, pois não tem parte da herança contigo, virão o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. E aí, já deu para começar a entender a dimensão da coisa? Eu sei que os comentários aí embaixo vai um bocado de comentário para poder me ofender aí, mas eu não ligo porque normalmente quem não tem argumento parte para ofensa, parte para desmoralização. Eu não estou preocupado não, minha intenção é esclarecer as pessoas. Não importa como é que você acha que eu esteja vivendo. Minha intenção é esclarecer as pessoas. Agora, para você poder observar, só até aí, eu vou falar mais um pouquinho. Eu estou falando só como é que o dízimo era dado. Eu ainda não cheguei no Novo Testamento e ainda não cheguei no momento em que Jesus deu um fim em tudo isso. Certo? Então, o que aconteceu? Esses são os textos que nos esclarecem essa questão do dízimo. Só que existe um detalhe. Dízimo, ele passou a ser obrigatório na lei, como nós acabamos de ler. Só que a lei ela foi dada para ser cumprida por completo, como eu disse no primeiro vídeo que eu postei no Facebook. Ela foi feita para poder ser cumprida por completo. Então, vai ter um texto bíblico que diz assim, que maldito é aquele que não cumpre tudo o que estiver no livro da lei. Ou seja, a lei ela era tão implacável que vamos supor que se tivesse 20 coisas para ele cumprir e ele cumprisse 19, ele era culpado por todas as 19 que ele cumpriu, inclusive pela 20ª. E a própria Bíblia vai dizer que ninguém conseguiu cumprir nada. Pronto, foi quando Jesus veio, como citei no primeiro vídeo. E aí Jesus veio com qual propósito? Jesus veio para poder cumprir a lei. Jesus diz em Mateus 5,17, eu vim para cumprir a lei. Em João 19, versículo 30, ele diz, está consumado. Já disse isso aqui, mas eu preciso repetir para você entender do que eu estou falando. Pronto, Jesus em João 19, 30 diz, está consumado. E Paulo, em Romanos 10, versículo 4, diz, o fim da lei é Cristo. Ou seja, tudo que foi colocado ali na Torá faz parte da lei, inclusive o dízimo. Então, se Cristo cumpriu a lei e tudo que foi feito, tudo que tinha que ser feito foi feito, e o fim da lei é Cristo, se o fim da lei é Cristo e o dízimo é lei, e aí, é obrigatório ou não dar dízimo? É óbvio que não. Só que existem pastores que eles tentam justificar o dízimo usando textos do Novo Testamento, que eu vou mostrar um deles agora para vocês, e vou mostrar como é que é simples para você desmascarar um camarada. Ó, das duas uma, ou ele não sabe, ou ele não sabe interpretar o que o contexto está dizendo, ou ele está te enganando, como é o que eu mais acredito, né? Mateus capítulo 23, versículo 23 diz o seguinte. Vamos lá? No capítulo 23 de Mateus, Jesus censura os fariseus. Esses fariseus eram os homens da lei de Moisés, eram os homens responsáveis pela lei, os doutores da lei. Jesus começa a censurar que eles dizem, não praticam, que eles se assentam na cadeira de Moisés, colocam cargas sobre as costas das pessoas, julgam sobre as costas das pessoas, mas não cumprem. Aí no versículo 23, olha só o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Você vê que é sempre coisa da terra, não dinheiro. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Dá o dízimo. Mas sem deixar de fazer aquelas quais a justiça, a misericórdia e a fé. Pronto. Aí chega uma mola fraca da vida, que está na televisão, e fala aqui, tá vendo? Jesus está mandando você dar o dízimo. Foi Jesus que falou. Só que, não sei se é burrice, ou se é alienação, ou se é intenção de arrancar seu dinheiro a todo custo, mas não presta atenção. Olha o que o próprio texto já deixa bem claro. Vou te fazer uma pergunta. Para quem que Jesus está falando isso? Para a igreja? Ou ele está se dirigindo aos escribas e fariseus?
Os escribas e fariseus eram homens da lei de Moisés ou eram homens da igreja? Homens da lei de Moisés. Esse é só o primeiro ponto, correto? Segundo, Jesus já havia consumado a sua obra? Sim ou não? Não, porque ele ainda não havia morrido nem ressuscitado. Então como é que Jesus, ele vai falar assim, não é para dar dízimo mais não, tá ligado? Porque eu estou mandando. Se ele fizesse isso, ele seria um transgressor da lei e jamais poderia ser nosso Salvador. Ele teria que obedecer e mandar todos aqueles que são israelitas obedecer também. Enquanto ele não cumpriu, ele não pode finalizar. Por isso que eu disse, antes disso, aqui nesse mesmo livro, Mateus 5,17, Jesus disse, eu vim para cumprir. Ou seja, enquanto ele não cumpriu a lei, meu filho, já foi. Você está entendendo? Enquanto Jesus não finalizou a lei, enquanto ele não chegou, não cumpriu tudo, não obedeceu tudo, não chegou até a cruz do Calvário, enquanto ele não abriu os braços e não disse, está consumado, ele não poderia, de maneira alguma, finalizar a lei. Ok? Existe um outro texto também, que eu até marquei ele aqui, que esses pastores espertos, muito espertos para o meu gosto, muitos fazem por ignorância, outros fazem por desonestidade.